Noite feliz. Fala, seus losers, winners e seus natalinos. Tá muito desanimado pro Natal. Meu Deus Vai, do céu. vai, Léo, vai. Ho, ho! Fala, seus losers, winners, amantes da página do canal, do site e de tudo que é mais informativo e zoeiro do Brasil, do mundo e muito mais. Feliz Natal para todo mundo, já antecipadamente. Estamos aqui para mais um vídeo do Fute Losers. Estamos, E vamos. iremos todos Pra onde que nós vai? juntos, porque Não, Natal não é uma precisa época do de fone. união. Então cumprimenta a rapaziada, Brunão. E aí, Natalina? Valeu, Natalina. Valeu, Natalina. É isso, no clima de E aí, Natal. João? Feliz Natal pra todo mundo. Me chama de Natal que te dou uma noite feliz. Tamo junto. Feliz Natal, rapaziada. Uma só? Cada dia pior. Depois você não Esse canal tá cada dia mais Já pífio. sabem, né? cumprimenta a rapaziada. Não. Oi, e aí? Nossa. É só isso que você vai É falar? Natal, É mano. Natal. Você tá desanimado? Como Feliz assim? Natal aí pra todo mundo. E é isso. Comeu muito Muito panetone? feliz de estar com o mascote do Inter aqui hoje. Saci O Pererê. Saci. Que virou no Papai Noel e acabou acertando no folclore. Comeu Brabo. muito panetone? Não gosto, cara, não gosto. Nem chocotone? Não, prefiro o peru. É. Chester? Chester. Então, como presente de Natal, a gente vai presentear os grandes destaques do Campeonato Brasileiro. A gente vai eleger a nossa revelação, o jogador que mais surpreendeu a gente, o jogador que mais decepcionou Dá pro cara aí. e também, por posição, nossa seleção. Para você que acompanha a página, já elegeu a seleção de vocês. Nós entramos em consenso em 4 opções e vocês votam. O mais votado entra. Nós faremos a nossa agora. Nós 4 votando entre si. Então, por onde vocês querem começar, meus amigos? Vocês querem No momento, começar? a Natalina caiu aqui, ó. Segura o Natalino. Ele É não o tá... Guto Ferreira. Bora pro vídeo. O Claudinho foi embora, mas o Natalino chegou. Então, Não entendi, cara. Também não, mas tá bom. você não lembra do Claudinho? Seguireis. Vocês querem começar pela decepção? Pela surpresa Você ou fala pela time seleção? ou jogador? Os dois. Jogador. Decepção do campeonato. Ah, pode Então, desculpa. então vai, decepção. O jogador decepção do campeonato, João. O que você esperava e não correspondeu. O que eu esperava e... murchou. É, um jogador que mano, jogou muito pra menos mim, do que o você Douglas esperava. Costa, velho. Eu falei com o João, cara. Não, mas eu interrompi porque é Natal, família. Então tudo bem, Natal você pode. É, Natal pode. Obrigado, amigo. Feliz Natal. Feliz Natal. Eu vou de Rafinha, por quê? Porque o Douglas Costa não vinha jogando lá no Bayern. Não, mesmo Eu vou assim, de mas Rafinha. tipo, quando ele chegou, todo mundo, nossa, o Douglas Costa, nossa, o Super Grêmio. Aí, ó, vai brigar O pra não Rafinha cair. também. O Rafinha ganhou tudo lá com o Flamengo. Aliás, o Farid falou que bebendo Gimo, o Douglas Costa vai rescindir com o Grêmio. Você também vai no Douglas Costa? Certamente, no Douglas Costa. A gente mesmo falou que ia ser o melhor jogador do Brasil. Pra mim ia ser. Até porque no momento que ele chegou, ele era uma das únicas estrelas que tinha aqui. Hoje já tem muitos jogadores, mas com certeza o Douglas Costa é a maior decepção e o time pra mim já é o Grêmio também. De Super Grêmio até rebaixamento é complicado. No Vou jogador, com você também. no jogador eu concordo com o Douglas Costa. Eu vou de Daniel Alves, porque a gente nem lembra que ele participou do campeonato. Ele fez 6 jogos com 0 gols, 0 assistências, nenhum cruzamento certo. E pro melhor lateral do mundo, que deixou o time na mão e foi embora, a gente não esperava isso de alguém que a gente tanto sonhava em estar na Copa de Só não acho 2022. que eu concordo que foi um fiasco a passagem dele aqui, ele ganhou um título, em campo ele não estava, mas ganhou o título, né, do Campeonato Paulista. Só que eu acho que não dá pra colocar ele como uma decepção no campeonato por isso mesmo, por ele ter pouco jogado. Então acho que o Douglas Costa merece mais esse título de fracasso. E o de clube você vai com o Com o Grêmio. Grêmio, fico com o Grêmio. Grêmio, com Concordo. certeza. Acho que é unânime. Tem que ser É, unânime. não tem- Grêmio foi a decepção É, do tiveram ano. outras equipes, talvez o Santos nem tanto, o São Paulo decepcionou um pouco. Mas o Grêmio foi... Mas o Grêmio chegou Bahia ao também, o Bahia limite. tem um bom time, mano, pra estar na situação que tá. O Grêmio chegou a ser lanterna do campeonato. Então, O Grêmio tá na zona de rebaixamento, estava, né? O Grêmio Isso é tá na complicado Série B. falar. O Grêmio tá na Deixa, Série B. Deixa. o Grêmio que foi Meu rebaixado. É. Ah, se não foi, você só pode salvar. Agora corta o Grêmio que se escapou do rebaixamento. Nas últimas rodadas. Na última rodada. Então, parabéns, Grêmio. Você leva o prêmio de decepção. Muito
Muitos parabéns, não apenas um, não apenas dois. Muitos, porque é Natal, é tempo de alegria. É natalina. Parabéns, nossa, parabéns. E o time que mais surpreendeu, então, João? Travou aqui, mano. O time que mais Bugou o surpreendeu. Windows dele. O time que mais surpreendeu? Essa é difícil, hein? Porque tem vários times que subiram aí eu gostei de ver. Eu vou de... difícil. Eu vou de Red Bull, Bragantino. Fortaleza. Eu vou de América Mineiro. Eu tô com o Léo. Eu ia citar o Bragantino também, mas só pra variar um pouco da lista. Então, acho que o América Mineiro ele merece por todo o destaque que ele teve no campeonato em si, da gente falando que ele ia cair. O Bragantino não. O Bragantino já era um time que a gente imaginava que daqui a um tempo ia Investimento, tudo, ia né? estar longe. E o Bragantino, depois da Sula, também entrou numa sequência de derrota, tanto que o que era, assim, indiscutível já começou a falar, será que o Bragantino é cavalo para agora? Eu até poderia falar do Corinthians como surpresa no campeonato, porque era muito debochado no começo do campeonato o Corinthians como briga para rebaixamento. Só que eu acho que com o elenco que ele trouxe pro segundo turno, principalmente, é elenco para brigar por Libertadores. Então é meio que obrigação você conquistar essa vaga com aquele elenco que tem. Então, eu acho que não dá para colocar como surpresa, porque era uma obrigação o Corinthians fazer o que fez. Então, 2 votos para o América Mineiro. América Mineiro, você vence, porque, se eu não estou enganado, foi a primeira vez que o América Mineiro disputou a Série A e não foi rebaixado. Não caiu. Justo. Não só não foi rebaixado, como ficou na parte de cima da tabela, jogando muito bem. O Wagner Mancini vem fazendo um bom trabalho. Mas aí salva- O Marquinhos Santos entrou e continuou, se não até melhorou o time do América. Salva do Fortaleza, que é a primeira vez que o time classifica pra Libertadores. Eles vão Exatamente. estar na Libertadores do ano que vem. Então, pra mim, foi uma grande surpresa. Eu não esperava o Fortaleza na Libertadores. O Voivoda não à toa ganhou muitos prêmios de melhor técnico, seja do mês, do primeiro turno. Eu acho que ele vai pintar em um time de maior expressão aqui do eixo sul. Mas pelo que Rio, percebo, o Fortaleza Minas, é um São Paulo. time muito bom pra treinar, né? O Rogério Ceni vem fazendo um trabalho muito Espero que bom. ele pinte no lugar daquele lá. O Voivoda, No nome do no pullover. lugar do Renato Gaúcho, para ser o próximo técnico do Flamengo. Não, ele tem que ficar no Fortaleza. Não? Ele vai comandar. É complicado, né? Porque a gente não sabe que o campeonato vai ter acabado. verdade. E pode ser que ele já tenha se transferido ou até ficado. Bom, vocês já saberão. Sabe? Aliás, Silvinho, que foi muito injustiçado, porque Injustiçado. ele apareceu na votação do Foot Losers como um dos 4 melhores técnicos do E campeonato foi contestado. e foi contestado, mas qual técnico que foi melhor além de Voivoda e Cuca? Não tem. Diniz, ele é o cara. Não Acho tem. que todos os outros. Não Aí tem, depois não tem, o Silvinho. não tem. O Silvinho levou o Corinthians pra parte de cima o tempo inteiro. Eu discordo. Eu acho que quem levou o Corinthians pra parte de cima foram os reforços. Mas então se perde, E a culpa é do técnico e se torcida. ganha foi o time. Cara, meio que nesse caso sim. Porque quando o Corinthians desarrumava, a culpa era do Silvinho. Entendeu? Por não saber armar o time. Renato Augusto não é centroavante. O Roger Guedes ele tem o melhor aproveitamento na ponta. Então assim, a questão de saber armar. E não só de escalação. De posicionamento dentro de campo também. O Silvinho se mostrou muito despreparado durante a temporada pra isso. Em Eu muitos concordo aspectos. que o Silvinho não é um dos melhores técnicos que tem, mas eu acho que desde que ele chegou, ele já teve um preconceito definido nele de engomadinho, não serve pro Corinthians. não entra nem nesse mérito. E aí, Mas eu acho que ele fez um trabalho Eu acho no que- saldo Mas, positivo. Léo, só que a o torcida Corinthians odeia. mudou assim, instantaneamente, depois que os reforços chegaram. Mas antes dos reforços chegarem, o Corinthians não Não, tava mas brigando pra não pra cair. mim, Igual muitos eu- falam. O São Paulo Mas não era um tava. campeonato de Libertadores, era de meio de tabela. Com o elenco que tinha, muitos falavam que ia cair e ele tava acima. Corinthians mas sequer ele- chegou a brigar pra não cair. Mas ele veio como subestimado porque ele não tinha muitos jogos como treinador. Tanto que recentemente ele completou 50 jogos como treinador. Então, tipo, ele não é. Eu acho que ele não tem experiência nem a casca pra estar no time do que ele tá. Tipo, um time menor, de menor expressão, talvez seria o lugar. Eu acho que ele pode ser promissor, mas assim, de começo, o trabalho dele pra mim não foi proveitoso. É. O elenco do Corinthians colocou ele no patamar que está. Concordo Porque plenamente. o treinador, eu acho que podia... Se fosse outro treinador, não falo nem de Renato Gaúcho, porque a gente viu o que aconteceu com ele no Flamengo. Mas se fosse outro treinador, podia o Corinthians estar em segundo no campeonato. Ou em terceiro na frente do Palmeiras. Com os pontos que perdeu fora de casa, o Corinthians podia estar muito acima na Corinthians que na fez um classificação. primeiro turno ganhando só fora e perdendo todas em casa ou empatando e no segundo O turno Corinthians, foi o então, oposto. praticamente você vê que ele ganhou no campeonato dos mesmos times. Porque se ele ganhou fora no primeiro turno e ganhou em casa no segundo, ele ganhou dos mesmos e perdeu dos mesmos. E foi praticamente isso que aconteceu.
E falando também de quem poderia ter sido melhor, no caso, quem surpreendeu a gente, o jogador revelação. Eu acho que tem 3 nomes assim que deveriam ser destacados, porque eu não vou destacar alguém que já era destaque antes. Então, como já vinham jogando antes, já era esperado, eu vou destacar 3 agora, na ordem do que eu acho que mereça. Na terceira posição, no meu top 3, eu vou colocar o Wanderson, do Grêmio, porque eu acho que ele fez um campeonato bom, na medida do que o Grêmio vinha jogando. Segundo, pra mim, Rodrigo Nestor, e desbancando o Lisiero, que batia de frente com o Renato Augusto. O Nestor foi um dos líderes de assistência do São Paulo no campeonato. E Ele ataca novamente. Jogando de volante, de camisa 10. Mas João Vitor do Corinthians, pra mim, foi quem... Esse é meu voto também. Tanto que eu achava que o Raul Gustavo iria render mais que ele, mas o que o João Vitor vem fazendo... Então... Eu até colocaria o Arthur, mas acho que pelo critério que você disse no começo. O Arthur ele disputou o Campeonato Brasileiro de 2020 e ele foi uma das nossas decepções. Na página a gente colocou o Arthur como uma joia que na verdade era bijuteria. E nesse campeonato ele foi muito bem. O Arthur parece que é o Ascenso do Brasil, só faz golaço. O Claudinho saiu, ele chamou assumiu. muita responsabilidade. Só que como era um jogador que não tá jogando esse primeiro campeonato, eu não votaria no Arthur e sim no João Vitor. E você, Brunão? João Vitor com destaque pro Ferreirinha também do Grêmio, que fez É que um o bom campeonato Ferreirinha também. jogou o campeonato passado, não jogou? Não, acho que Ele não veio desse, ele tava no campeonato passado. João? João Vitor, tranquilamente. O menino... Porque jogar no Corinthians não é fácil. Então, E ainda na fase que ele entrou, a pressão que ele entrou ali, ele se deu muito bem e aguentou a pressão, né? então unânime, João Vitor, como foi destacado também Rodrigo Nestor, Wanderson e o Ferreirinha também, por que não, o Arthur. A gente não citou o que ganhou da CBF. Vocês sabem quem foi eleito a revelação do campeonato pela CBF? Eu não sei. Também André. não sei. Que André? André, do Balada? Fluminense. Ah, tá. Meio campo. Falei, não é possível, não. Que... Cara, eu aceitaria se fosse o Luiz Henrique. Beleza, o Luiz Henrique foi André. muito bem. Agora... É isso, CBF. Parabéns. Não te entendo. Tivemos Bruno César, Michael, agora o prêmio foi pro André, do Fluminense. Nossa, que desgosto. Até abaixou o Que é clima do bom, resto. ele é bom, ele tem um nível bom, mas revelação do campeonato, todos esses nomes que a gente citou Força aqui, barra. qualquer um deles. Então vamos agora pra nossa seleção. Cada um fala Melhor, o teu. melhor goleiro do campeonato pra você. João Paulo. João Paulo dos Santos, O Everson do Everson do do Galo. Galo. Eu vou de o Everson do Galo. Não, Everson. O Everson. Everson do Galo, tivemos empate. Menção honrosa, né? Para nosso diretor não ficar... O Everton Incrédulo. é o melhor goleiro do país, Mas porém no no Campeonato campeonato Brasileiro tiveram goleiros Deixou melhores. a o desejar. Jailson jogou quase a mesma quantidade de jogo que o Até por Everton. conta de convocação para a seleção. Tal. Libertadores seu foco, que o Palmeiras levou com o Everton jogando muito. Então temos um empate. Temos nosso querido estagiário. Quem foi melhor? Everson ou João Paulo? Eu esperava isso. Everson? Foi o Everson? Everson do Galo Eu esperava. ou João Paulo dos Santos? De acordo? Filho do Ever. Então, Everson, você ganhou o título de campeão brasileiro e também de melhor goleiro, com menção honrosa pro João Paulo e pro nosso melhor goleiro do país, o Everton. Lateral direito, João. Lateral direito? Agora me pegou, hein? Posição carente esse brasileiro. Bem carente. Eu vou Tanto de, que eu vou começamos de- falando do Daniel Alves, que foi embora. Eu sei que é difícil, mas eu vou de Fagner, infelizmente. Não, o Fagner não fez um bom campeonato não, mano. Ele jogou bem. Não acho que foi um dos seus melhores Não, anos. não foi um dos É, melhores, mas por é uma isso que eu posição não Eu não Carente. consigo ver outro Quem, assim. quem você vai? É porque Ah, foi muito tem- fraco, carecemos Vamos, muito vamos de- puxando os nomes para decidir. Teve o Aderlan, que fez o campeonato acima da mas- média. O Pikachu, que entrou como lateral na seleção do brasileiro. Tem o Mateuzinho, que não sei como demorou tanto Tanto, para é isso perceber que ele deveria se titular. Eu tenho o Mariano do Galo, que revezou com o Guga, mas o Guga nem se compara ao que o Mariano jogou. Então, quem vocês vão? Daria pra votar no Mariano pela idade, porque ele vem, pelo que ele vem jogando. Mas eu acho que pela constância e pelo time também. Não gosto de usar esse critério, mas pelo time que foi muito bem, pela carência de laterais direitos, eu vou de Pikachu. Eu vou de Thiago Pikachu também. Tivemos um empate. Vocês dois vão de Fagner?
Eu vou de Fagner. Muito Fagner também. De novo, nosso desempate. Fagner ou Iago Pikachu? Difícil. Difícil. Pikachu, Complicado. parabéns. Pikachu, você evoluiu pra Raichu e está na nossa seleção do campeonato. Pior que eu já esperava essa. Mas foi uma boa piada, cara. Muito obrigado, cara. Evolução. É uma das únicas evoluções que eu sei o nome, sabia? Lateral esquerdo. Ah, acho que aí não tem discussão, né? Ele ganhou o prêmio de melhor do primeiro turno do Brasileiro passado, melhor do campeonato do Brasileiro passado, melhor do primeiro turno desse brasileiro e agora vai ganhar de melhor do campeonato. Qual é o nome dele? Guilherme Arana. Exatamente. Aranha. Há outras, por exemplo, Aranha? o Matheus, Aranha. Vai teia. Ah. o Matheus Bahia, do Bahia, Os caras dormiram com o fez palhaço. um mano. excelente campeonato também, mas Não dá pra comparar com o Guilherme. Guilherme Não, acho Arana que talvez volte pra Europa ainda e renda alguma coisa. Então, parabéns, Guilherme Arana. Dupla de zaga. A gente já revelou o João Vitor, então eu coloco Eu ele. vou de João Vitor. E E? Gustavo Gomes. Eu não vou de Gustavo Também Gomes não. porque eu acho que é o mesmo critério Do do Everton. Everton. O Palmeiras ele não focou em nenhum momento no Campeonato Brasileiro. É, realmente. É por isso que eu vou de Júnior Alonso. Outro Paraguai. Tem o Júnior, Tem o outro do Atlético. Tem esqueci o nome Nathan dele. O Júnior Silva, Alonso pra mim é muito mais xerifão. tem o Júnior É. Alonso, Mas ele foi muito bem, mano. Foi, com certeza. Tem- Duvidável. Tá, vou trocar pro Nathan Silva. Pronto. tem o Arboleda que foi um dos únicos que se destacou no Campeonato do São Paulo. Tem o próprio Gil que Não. foi ajudado pelo João Vitor, Não, então não, fez não, o não, campeonato. não, 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 O Tinga que foi apareceu verdade. como Mas zagueiro. ele é mais lateral. O Tite também do Fortaleza. Eu vou fechar a zaga paulista. João Vitor e Arboleda. Eu Você não, vai? eu vou de João Vitor e Júnior Alonso. João Vitor e Tite. João Vitor e Nathan Silva. João Vitor e quem? João Vitor e? João Vitor e Júnior Alonso, então, vocês. Vamos. Os Pinheiro. melhores comentários estão sendo dele, verdade. O nosso estagiário que tem uma opinião muito firmada sobre tudo, jamais foi influenciado. Então, nossa defesa. O que passa? Como diria o hino do Palmeiras, defesa que ninguém passa. Só Água Santa. O cara tá com um cone na cabeça, eu não aguento não, bicho. Vai ficar assim. Everson. Tivemos na lateral Pikachu. Pikachu, João Vitor, o Júnior Alonso, Guilherme Arana. O volantão, quem vai resguardar a zaga ali? Agora você primeiro. Eu vou de... Também é uma posição que também não tá tão forte de primeiro volante no Campeonato Brasileiro. Eu vou de William não. Acho que pelo título, vai. William Arão é bom, mano. Tem o Jair jogou bem. Jair, eu vou de Jair. Vou até olhar as opções que foram para Tivemos a Jair, votação. tivemos Edenilson. O Arão também foi muito Lucas bom, Cal, do América Mineiro. Eu vou de Jair, Jair já é meu voto. Eu vou de Lucas Cal só pela surpresa, do América Mineiro. William Arão. Ilharão? William Arão é Não bom, foi mano. tudo isso não. Esse ano não. Parabéns pela rima. Eu vou de Jair. Jair, mais um do Galo entrando. Não, pega bem, galera. Solte a bengala. Meia central, segundo volante, que é uma das posições que tem mais gente. Tem o Ederson, do Fortaleza. Tem o Renato Augusto, do Corinthians. Edenilson, Andreas do Pereira. Adriano Pereira. Tem o Alan. O Alan, do Galo. Andreas Pereira. Então, RS. quem vocês Andreas vão? Pereira. RS. Ah, O homem da produção. nosso aí, ó. homem da produção ama o Andreas Até o Pereira. Carlos Sanches, que foi um dos únicos que destacou no Campeonato do Santos. Mas O próprio Nestor, que também foi citado, mas Mas não tem competição, eu acho que aí, né? Acho que não eu tem acho que tem competição. três que estão Quem acima, que que é Ederson, Edenilson e Renato Augusto. Qualquer um desses três o Alan seria. também tá muito bem. Mas Se perguntar quem é o melhor, é o Renato Augusto. O Ederson é que o Renato Augusto entrou na minha no metade meio do campeonato. Mas eu acho que o meio do campeonato dele foi muito de desequilíbrio. Se não fosse ele, aí eu acho que seria muito difícil o Corinthians estar onde está. É que o Edenilson foi um dos artilheiros do campeonato. Isso é também. verdade. Que- Mas eu Eu, acho eu descartaria o Ederson já, ficaria entre Edenilson e Renato Augusto. Vou deixar vocês votarem primeiro, então. Renato Augusto. Renato Renato Augusto. Mas assim, eu acho que valeria deixar esse time super ofensivo e colocar o Edenilson de primeiro volante. Vocês querem tirar o Jair e botar o Edenilson? Justo. Arriscado, hein? Pra aquela defesa que ninguém passa. Agora nós Então, Alan, você não entrou e o Jair também sai. Os dois meio-campos do Galo não entraram.
Troca. Edenilson e Renato Augusto. Quem vai ser o camisa 10 desse time? Indiscutível, eu Troca. acho. Rafael Veiga. Todo mundo concorda Queria que o fazer melhor isso. do país é o Arrascaeta, Seleção. mas ele não jogou. Seleção, pra mim. Veiga, tem o Zaracho, Como que o Tite não convoca, o né? Vina, do Ceará. Você vai de Veiga? Vou de Veiga. Rafael Constância. Veiga. Constância é a palavra do Veiga. Rafael Veiga. Eu- Vina muito bem no final. Mané Vina muito bem no Neymar, final. 10 Eu seleção. vou de Zaracho, Veiga. do Galo. Veiga na cabeça. Eu vou de Zaracho porque o Nacho Fernandes, que é um dos jogadores mais constantes, não foi o destaque de armador Exato. porque o Zaracho jogou muito. Mas, com toda a justiça, parabéns, Rafael Veiga. Você Muito bem. entra na Diferente seleção. do Everton e do Gustavo Gomes, eu acho que o Rafael Veiga foi um dos destaques do Palmeiras no campeonato. Gustavo Scarpa também. Exato, o Gustavo Que Scarpa fazendo vem dupla daqui com a ele. pouquinho. Com o Palmeiras não dando crédito pro Brasileirão. Então ele ter se destacado, por mais que algum dos gols tivessem saído de. Tenham saído de pênalti, o que ele jogou foi acima da média. Assim, o Rafael Veiga era muito contestado. Pra Até ele porque ter... o pênalti pro Palmeiras era um problema. Sim. Exato. Então você ter um cobrador de alto nível desses te coloca num patamar maior acima dos outros clubes. Então ele ter saído de um patamar tão baixo como ele estava nos últimos anos, que o Rafael Veiga era contestado para sair do Palmeiras. E hoje ele tá como um dos principais do elenco. eu O acho que ele Luxemburgo merece. escalava ele como ponta esquerda e... Ponta direita. O Scarpa pode entrar nessa, porque como ele joga com o Veiga, ele sempre acaba caindo mais Sim. pra uma ponta. Tem Já tem meu voto. Arthur. Tem o Vitinho. Aliás, vocês sabiam que... Flamengo? Sabe Flamengo. por quê? Comparando o Vitinho com o Everton Ribeiro, o Everton Ribeiro fez 2 gols em 2021. Na temporada 2021. 2. O Vitinho fez mais de 10. E assim, entrando Mais de no... Entrando a maioria vez no banco. E o Everton Ribeiro ainda tá incontestado, fazendo 2 gols. Incontestável. Algumas das vezes o Vitinho, ele decidia a partida pro Flamengo. E é muito ruim isso. Você tem um time tão estrelado que algumas joias que estão no banco não conseguem entrar. O Flamengo é o exemplo claro disso. Não dá pra tirar o Gabigol, mas você tem o Pedro. É muito ruim você ter que sacar Everton Ribeiro e Arrascaeta tendo o Michael destruindo no banco. Vai tirar quem? O Bruno Henrique? Aí o Andrés Pereira pediu passagem só porque tiveram alguns que saíram. Aí você tem Thiago Maia, e você tem o nosso dito cujo aqui agora. Então é muito complicado o time do Flamengo com tantas estrelas assim. Concordo, mas eu vou de Arthur. 2 votos para Arthur. Eu vou de Vitinho, eu vou de Vitinho. Você vai de Vitinho. Eu vou de Ademir. Quem vence? Nenhum voto pro Gustavo Scarpa, coincidentemente, que foi o líder de assistência do Menção campeonato. honrosa. Então, Arthur, você entra na seleção. Palmeiras te vendeu por um preço... Parabéns, Bragantino. Complicado. Outra ponta. Temos o 123, Sr. Roger Guedes. Amém, amém, amém. Temos o próprio Bruno Henrique, o próprio Michael também, os dois que jogam mais pela esquerda. Calma, clubista, calma. Não falei nem que eu vou votar, mano. Calma aí. Temos o Elinho, do RB Bragantino, que também teve um grande destaque pela outra ponta, que era um dos jogadores muito contestados no São Paulo. O São Paulo se desfez do jogador. E ele mostrou que pode sim ser uma peça importante. Temos o Keno. O Keno, que entrou basicamente do segundo turno em diante, mas voltou a ser aquele Keno do Palmeiras e até o Keno do começo do Galo. Quem vocês vão? Fico muito em dúvida, cara, do Keno e do Michael. O problema é que o Michael, ele foi um desequilíbrio de um Flamengo que estava inconstante no campeonato. Já o Keno, acho que a crescente dele é muito boa de se observar. Eu vou esperar o voto de vocês. Eu vou de Michael. Michael. Eu vou Menção de honrosa Keno. Ao melhor Então eu vou de 1, 2, Keno 3 do também. Brasil. Hã? Ele foi... Menção rosa, ao melhor 1, 2, 3 do Brasil. Justo. E 2 da votos história, para né? Keno e E da 2 votos... história também. O Michael porque ele foi um dos artilheiros do campeonato e o Keno porque ele ajudou muito taticamente e individualmente. Não à toa, foi ele o autor do gol do título do Galo. Então, Quem vence, estagiário? Michael, você entra... Quando ele tá feio, Aí esquece. Por que ele foi cortar o cabelo antes da final da Libertadores? tinha que ter mandado o Lobinho. Aquele lobinho, Que é o Lobinho. saudade. Salve, Salve coração. Toma um presente pra você, pelo amor. Muito obrigado. E o centroavante? Quem vai ser o camisa 9, o matador? Eu não queria colocar o Hulk de centroavante, mas como ele fez essa função o campeonato inteiro praticamente,
tem que ser ele. Pra mim, não só ele fez o campeonato inteiro, quando ele chegou, antes dele cortar o cabelo também, que ele é o Sansão é um Ao reverso, contrário. ele não jogava nada de ponta, porque ele tentava usar muito da sua força e isolava. Quando ele foi centralizado, ele mostrou que, pro nível do Brasil, ele é um Pelé aqui dentro das quatro linhas. O gol que ele fez de cavadinha, nossa, parabéns, Cobriu o Hulk. goleiro. Justo. Vocês vão de... Acho que não tem nem conversa, né? Como assim, Bruno? É o Hulk, pô. Ah, com certeza, é o Hulk. Então, Achei que eu ia falar o que? O Ju? Hulk unânime, comandados pelo nosso querido Voivoda? Comandados pelo nosso querido Voivoda do Fortaleza. Aí, Renatão. É que nosso estagiário aqui Esse ano não impossível hoje. Esse ano não deu pro Renato. Renato Gaúcho que caiu com mais de 70% de aproveitamento. Mas ele foi eliminado das 3 competições. O cara Ele, acabou com a carreira dele. ele falou que com 200 milhões era fácil. Ele caiu pro Furacão na Copa do Brasil. Foi vice da Libertadores com gol do Daverson na prorrogação. E no Brasileiro ele em nenhum momento ameaçou o Galo. Eu não sei o que é pior, é você ser vice da Libertadores ou tomar gol do Daverson, mano. Não. Daverson que não descartou uma ida pro Corinthians. Ele falou que ele é mercadoria e que a proposta que vier ele aceita. Ele é maluco, né? Maluco. Então, Merry Christmas. Merry Christmas. Feliz Natal, família. Feliz Navidad. Quê? É assim ou isso é Feliz Aniversário? Eu esqueci. Feliz Navidad. Feliz E Natal. aí, Natalina? Tem o Hanukkah também pra quem for de outras crenças, mas que o Papai Noel presenteie muito vocês, né, até nesse momento difícil. Foot Losers, até a próxima. Esperando pelo saco do Papai Noel. Amizade.